Convido para compor a mesa do painel Gerencialismo e Metas no Serviço Público o vice-presidente da Delegacia Sindical Campinas Jundiaí, Alexander Jun Takahashi. Convido também o professor doutor Roberto Eloani, que é professor formado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica, PUC, pós-doutorado em Comunicação pela Universidade de São Paulo, USP, livre docente em Teoria das Organizações pela Unicamp, professor titular na Educação e no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Também é conveniado junto à Universidade de Paris, França, professor convidado nas escolas de magistratura e no Ministério Público do Trabalho, pesquisador na área de assédio moral, sexual e ética institucional, membro fundador do site assediomoral.org. Por favor. Bom, colegas, boa tarde. Seja bem-vindo, professor Eloani. É muito importante agora essa palestra do professor, que vai tratar sobre esse assédio com relação às metas. E eu queria aproveitar para dar um aviso aqui, né, Bruno, que a gente vai ter uma assembleia nacional, vai ser depois dos nossos debates, para os colegas que estavam em trânsito e não conseguiram participar da Assembleia em suas localidades, ou mesmo aqui de manhã na nossa delegacia sindical, para que eles possam também participar. Então, após os nossos debates, a gente continua aqui um pouco ainda, não sei quantos colegas de fora não participaram da Assembleia que queiram participar aqui, tá bom? Então, com a palavra agora o professor Eloani. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos, a todas as pessoas, né? Heroicamente ainda estão aí, cumprindo as metas. E cumpriram as metas do café, hein? Olha, 8 minutos, 7 minutos, todo mundo heroicamente lá, eu vi. Não teve nada, eu fiquei quietinho lá. As meninas me ajudaram lá, olha, tá passando tempo, pessoal. Entrou na linha. Mas, falando sério, obrigado pelo convite, obrigado à diretoria do Sindifisco, a gente acompanha o trabalho de vocês há muito tempo, não é de agora, né? E a gente vai percebendo que a gente vai envelhecendo, que, puxa, até a Sandra falou, nossa, você deu a primeira vez, eu me lembro, de 2007. Eu falei, meu Deus, nem fala quando foi, né? E ela tem uma memória, essa menina é perigosa. A memória foi em 2007, não sei o quê, só faltou falar, olha, você estava de gravata, não sei o quê, não pesquisou, né? Mas a gente acompanha, realmente... hoje em dia, eu acho que independente de ideologia, independente de paixão política, independente de preferências, e todos nós temos as nossas, o importante é que a gente tenha respeito pelo outro, eu acho que isso é o básico, né? Nunca se fez tão necessária a presença de um sindicato numa associação forte. Eu acho que essa é uma questão séria que vai ter que ser discutida, inclusive, futuramente, né? Eu pesquiso há muito tempo o mundo do trabalho, sendo mais preciso, já que há mais de 25 anos a gente trabalha com saúde mental no trabalho, há 17 com assédio, e a gente tem acompanhado os sindicatos, associações de pilotos, de controladores, de jornalistas, né? Eu tenho pesquisas, né? Meu pós-doutorado foi sobre, inclusive, a questão dos jornalistas, dos meios de comunicação, né? Foi lá na USP. E é visível, quando você constitui uma associação, um sindicato forte, a correlação de forças realmente se modifica de forma brutal. Quando não, os jornalistas que o digam, agora parece que estão tentando um pouco melhor, eles são massacrados. Quer dizer, né? Independente do que as companheiras falaram, quer dizer, não dá para você, obviamente, né? É uma relação capital-trabalho, me desculpe o termo talvez um pouco demodé, mas não dá
para você tentar se impor como profissional, seja no setor público ou privado, numa correlação de forças muito desfavorável, né? Não dá para pensarmos que a relação poderá ter justeza, não digo nem justiça, justeza, né? Quer dizer, uma pretensão de ser justa, se você tem uma relação iníqua, se você tem uma diferença brutal de peso. Então a associação, o sindicato, e não interessa se é auditor fiscal, se é uma carreira de Estado ou não é, se é o governo federal, se é o estadual, se é o municipal, se é uma empresa privada, média, ou multinacional, ou uma grande holding nacional, não interessa. Se você não tiver por trás uma estrutura coletiva que garanta os direitos fundamentais, com certeza vai ter exploração. Isso é básico, né? Então, quero parabenizar primeiro a iniciativa de vocês, de mesmo estando um momento politicamente conturbado, economicamente delicado e juridicamente instável, né, nós temos, sem sombra de dúvida, a obrigação, e você se vê na obrigação, de trazer para cá corajosamente, né, e vamos discutir, e vamos, afinal de contas, pensarmos um pouco no nosso futuro, não de uma forma individualista, não numa forma egocêntrica ou até egoísta, mas pensarmos que o nosso futuro, que a nossa carreira vai influenciar, queiramos ou não, e eu acho que as falas que me antecederam já deixaram muito claro isso aqui, né? Vai influenciar os destinos da nação. Quer dizer, essa que é a verdade. Não adianta nós falarmos em corrupção, nisso, naquilo, nem vou entrar nesse assunto, já foi exaustivamente discutido, né? Se você não tem, afinal de contas, autonomia, independência e dignidade respeitadas. Essa é uma questão séria. Quer dizer, e é por isso que eu vou começar. Se puder fazer a gentileza, eu coloquei um pendrive, é só um slide, só para a gente... já começou a censura, desligaram. Se a gente não começar... Por favor, né? Então, eu estava pensando em nós fazermos uma discussão na qual a gente pudesse discutir um pouquinho a questão das metas e de o assédio, né? E o modelo gerencialista de uma forma integrada, não é? Então, eu acho que... Obrigado, viu? Né? Eu acho que nos ajuda a pensar um pouquinho. Bom, então, enquanto que a coisa... Obrigado, tá? Porque esse título, né, é quase uma provocação, né? Metas de assédio, uma relação delicada, né? Porque lidando com a questão do assédio há 17 anos, a gente chegou à conclusão, não só eu, Margarida Barreto, né, que introduziu esse assunto no Brasil, trabalhamos juntos esse período todo, temos um site, né, que eu brinco, não tem nenhum fim lucrativo, não é escritório de advocacia, não é escritório de medicina, de psicologia, ele não dá dinheiro algum, ele só dá prejuízo e às vezes algumas ameaças, né? É um trabalho de militância, mas nesses 17 anos a gente pode afirmar de uma forma bastante segura que um dos grandes propulsores dos processos de assédio moral, e inclusive sexual às vezes, são as metas desmedidas, são a desconsideração do limite humano, inclusive no que concerne ao trabalho. Por que eu digo isso? E daí eu vou voltar um pouquinho para trás, né? Eu acho que está claro, só para voltar algumas questões que já foram discutidas pelos meus colegas na outra mesa, fica claro que você vai ter uma reestruturação brutal, produtiva, na década de 80. Isso fica claro no mundo todo, né? Falaram muito, e é uma questão de formação, obviamente, as palestras excelentes, né? Mas falaram muito da questão da economia, da crise de 29 e 30, né? Que a gente sabe, o crash, a quebra da Bolsa Salário, mas a gente precisa observar que o modelo de mínima proteção ao trabalhador do Estado Previdência, né,
foi gestado nos anos dourados, somente pós Segunda Guerra Mundial, e que trouxe, sim, alguns benefícios à classe trabalhadora, esse modelo começou a ser questionado justamente pelo capital financeiro, ao qual não interessava você ter um aumento salarial, uma garantia de emprego, enfim, um avanço nas relações capital e trabalho. Resumindo, isso dá um curso todo quando eu trabalho com isso de 6 meses, mas só para a gente resumir, e vocês com certeza conhecem essa questão muito bem, né? Esse modelo que garantia condições mínimas de trabalho, um mínimo de qualidade de vida, uma certa estabilidade no emprego, e que foi uma conquista, esta sim, da classe trabalhadora, esse modelo começou a ser contestado pelo consenso de Washington, que já foi uma mentira, porque não foi em Washington, foi em Genebra, para começar. Em Washington foi a assinatura. Quem quiser, depois eu passo a bibliografia, eu tenho um texto que a gente tenta trabalhar essa questão, foi minha tese de docência, então depois a gente passa aí eletronicamente para a gente discutir melhor numa outra oportunidade. Mas esse modelo começa a ser contestado porque justamente diminui a taxa de lucro. Então o Estado Previdência, que não foi dado, nada é dado, foi conquistado pela classe trabalhadora, nos países de capitalismo central, inclusive na América do Norte, que teve-se um Estado Previdência muito melhor do que tem, é uma imensa mentira se dizer que a nação norte-americana teve e tem uma economia pujante, baseado no modelo liberal. Isso é uma mentira. Tá? Roosevelt, o único presidente reeleito 3 vezes, democraticamente, chamado pai dos pobres, não vou colocar essa questão, vai uma longa discussão, mas interessantíssimo, Roosevelt vai observar que a única forma de você tirar a economia norte-americana do buraco, inconsequentemente, boa parte da economia internacional, seria mediante o quê? Os investimentos no setor público e no setor privado, inclusive na figura do funcionário público. O professor Denis talvez não teve tempo para desenvolver melhor a tese dele, mas dá para perceber que boa parte das afirmações deles são afirmações keynesianas, muito apropriadas, por sinal. Essa lógica keynesiana de, ao invés de cortar, eu invisto, essa lógica keynesiana de que eu tenho que investir no serviço público, porque só assim eu vou garantir um serviço de qualidade, foi a tese central desse modelo. E que deu certo, tanto que foi copiada pelo mundo todo. Ou a gente acha que Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Alemanha, França, que nós babamos quando falamos, grandes países, grandes democracias, não tem nada contra não, muito pelo contrário. Mas caiu do céu? É uma questão genética, são superiores a nós? Faça-me um favor. Foi uma conquista, foi uma labuta de longas décadas. Esse modelo de Estado-Previdência propiciou a criação de uma social-democracia que não tem, pelo amor de Deus, nada a ver com Sarney, essas coisas. Não tem nada a ver com isso aqui, uma social-democracia, para valer a esquerda, que alguns países, cada um ao seu molde, cada um com a sua cultura, cada um com a sua característica. Obviamente uma social-democracia sueca, dinamarquesa, norueguesa, não é igual à francesa, não é igual à britânica, mas que, afinal de contas, alavancou minimamente a classe trabalhadora. Se impediu ou não o avanço do comunismo na Europa, essa é uma outra questão. Talvez tenha até impedido, até porque as condições eram tão boas que diminuem as contradições, mas de qualquer maneira que foi um avanço, foi inegável. Não advogo a tese de quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor, pode ser para a extrema-direita e para os fascistas, não para os trabalhadores. Essa é a experiência internacional. Quanto pior, melhor, não é bom para a democracia. Nunca foi saudável. Então, organizou-se, obviamente, na Europa, a concepção de que o Estado tinha que ser um Estado positivo, um Estado atuante, um Estado que não ficasse à mercê do Deus mercado. Não é? E
e que se fazia necessário criarmos, obviamente, carreiras de Estado, não de governo. Você sabe melhor do que eu, há uma grande diferença. Quando você cria uma carreira de governo, você se desentende com qualquer cacique lá, você está na rua. Muda o prefeito, você está na rua. Muda o partido, você está na rua. Enfim, você fica mais preocupado em manter-se no emprego do que fazer o vosso trabalho. Mas criarmos umas carreiras de Estado e de funcionários que tivessem, obviamente, uma responsabilidade social bastante avolumada, qual seja, que houvesse a possibilidade do serviço público ser atraente. Daí sim poderíamos falar numa saúde de qualidade, numa educação de qualidade, numa fiscalização de qualidade, numa segurança, que não tem nada a ver, obviamente, com repressão interna para valer, e, obviamente, que o Estado teria que ser atuante. Pois bem, essa é a tese central da social-democracia, e isso foi feito. Até que, em meados da década de 70, além da crise do petróleo, nós vamos ter o quê? Já na década de 60, os movimentos de independência na África, no Oriente Médio, inclusive no Sudeste Asiático. Obviamente, o que esses países acabam fazendo? E olha, posso falar que eu sou neto de francês, mas a França, por exemplo, gastou os tubos na Argélia, que foi uma guerra horrorosa. Gastou os tubos no Sudeste Asiático, não conseguiram, saíram. Vietnã era francês, daí entrou os Estados Unidos, com os burros na água, como diria meu avô. A mesma coisa aconteceu na Itália, na Líbia, Portugal, Moçambique, Angola, enfim, todos os países, África do Sul, todos os países, gastaram uma fortuna tentando manter o quê? Docilizadas as colônias. Bem, é claro, quando o dinheiro vai para a guerra, sobra dinheiro para quê? Para a saúde, para a educação, para a fiscalização, para a segurança interna. O serviço fica comprometido. Tudo bem? Ok. É aí que o grande capital, muitas vezes muito próximo ao Estado, né, e que o grande interessado, obviamente, né, nessas questões de manter, obviamente, manter gastos com armamento, gastei com construções nos quintos dos infernos, etc. e tal, o que acontece? Não é? O capital tem que ter uma justificativa, afinal de contas, para o que está acontecendo. As pessoas continuam pagando seus impostos, são tributadas, pagam honrosamente e têm agora o quê? Uma saúde de má qualidade, uma educação de má qualidade, uma segurança péssima, enfim, um transporte péssimo. As pessoas começam a reclamar dos serviços prestados. Qual a justificativa? E, inclusive, entra agora a grande mídia. A justificativa é que o Estado, essa é a visão que vai se vender, que o Estado é inoperante, que o Estado está inchado, que o funcionário, afinal de contas, ganha muito, e que o bom Estado é o Estado reduzido, é o Estado mínimo, em outras palavras, resumindo, é o Estado liberal. O consenso de Washington, que repito, é uma mentira até no nome, em verdade ele se deu em Genebra, as grandes holds, as grandes shoeballs coreanas, as grandes chinas, japonesas, elas se reúnem em Genebra e pregam que, da agora em diante, deverá ter um compromisso internacional para que o Estado seja refeito. É a isso que nós chamamos o quê? Reestruturação política do Estado. Isso, nesse acordo, terão assinado Ronald Reagan, na América do Norte, Margaret Thatcher, na Grã-Bretanha, Helmut Kohl, na Alemanha, Nakasone, no Japão, e Ameslev, na Dinamarca. São os grandes líderes de grandes nações, algumas, como vocês podem ver, sociais-democracia, inclusive, fundamentadas, como a Dinamarca, que junto com essas grandes corporações internacionais, gerenciadas pelo capital financeiro, vão começar a pregar que deve-se lutar por um Estado mínimo, qual seja, um Estado que arrecade menos, que faça pouco e que vá, pouco a pouco,
paulatinamente delegando as funções básicas para quem? Para a iniciativa privada. Bem, o que tem a ver isso com metas e com assédio moral? Tudo. Infelizmente, tudo. Por quê? Tem a ver com tudo. Porque, afinal de contas, para que isso dê certo, nós vamos ter que criar uma nova forma de gerenciar esse Estado. E o Estado não é uma abstração. O Estado não é uma abstração. Né? O Estado é composto por pessoas. Né? A fiscalização que é feita por o auditor fiscal é um ser humano, não é ectoplasma, não é no perâmbulo, não, é feita por pessoas. Então você começa a atacar o Estado no seu âmago, qual seja na própria identidade do servidor público, do funcionário público. Essa ideia chega à América do Norte, chega à América Latina, em 2 grandes laboratórios, Chile, com a figura humanitária de Pinochet, e na Argentina. São os grandes laboratórios da América Latina. E deu o que deu. Dispenso comentários. Estão cansados de saber. No Brasil, logo adiante, nós teremos o quê? A figura lendária, inesquecível, do Fernando Collor. E depois do Fernando II. Fernando Collor, não sei se vocês se lembram, ele fez toda a sua campanha, aliás, muito bem sucedida, infelizmente para nós brasileiros, baseado na figura do Marajá. Não sei se vocês se lembram a técnica. Eles pegavam um sujeito que está próximo a Matusalém, que tem até 3, 4, aquela coisa, e colocavam como o quê? O salário médio de funcionário. Então todo mundo achava que o funcionário público no Brasil é um milionário que nada faz, né? Um vagabundo, né? Que fica tomando suco na praia, aquele tipo de reclame que você vê de bancos, numa cadeira espreguiçadora e que no final do mês recebe um olerite invejável. E o pior, deu certo. Né? Collor foi produto de uma lógica, não é um tresloucado playboy que simplesmente chegou. Ele tinha uma missão a ser feita. Não é? É muita ingenuidade você pensar também que a coisa se dá de uma forma absolutamente cândida. Não é nada disso. Collor veio para fazer o serviço. Foi mal sucedido que pensava que estava em Alagoas. Que você poderia transportar numa caixa de sapato dinheiro. E foi mexer com alguns poderes que eu prefiro não colocar aqui. Esse foi o grande problema do Collor. Ora, nós vamos ter, inclusive, um intelectual brasileiro, que foi meu colega de departamento, na época que eu fui professor na Fundação Getúlio Vargas, 23 anos, hoje estou na Unicamp, Departamento de Fundamentos Sociais e Jurídicos, que foi o dileto colega da Margaret Thatcher, professor Bresser Pereira. A função do professor Bresser Pereira, sem sombra de dúvida, muito inteligente, né? Foi o quê? Implantar no Brasil, através do MARE e depois de outros dispositivos, as ideias neoliberais e a concretização de um projeto que consistia em, pouco a pouco, ir privatizando as funções do servidor público e restringir as carreiras de Estado, basicamente, algumas carreiras jurídicas, Itamaraty e segurança interna. Qual seja, pegar o Estado e reduzi-lo o quê? A um núcleo único e básico. O resto quem cuida? A iniciativa privada. É isso que nós chamamos o quê? De neoliberalismo. Nessa lógica de um Estado mínimo e, entre aspas, muito eficiente, você deveria adotar os princípios e pressupostos da iniciativa privada. Leia-se o chamado pós-foldismo ou toyotismo.
no qual o sintagma predominante, a frase básica é fazer mais com menos. Qual seja, começou-se a implantar na administração pública os mesmos princípios e pressupostos que foram gestados para se fabricar automóveis, geladeiras, fogões, etc. e tal. E o funcionário público, que deveria ser um sujeito com certa autonomia, com uma certa dignidade, porque ele tem uma função de Estado, isso vem do direito romano. Eu me lembro muito bem, eu fui aluno do Goffredo da Silva Teres, no primeiro ano lá na Faculdade de Direito lá de São Francisco, lá na USP, ele falava: a função de Estado é algo que vem de Justiniano. É a função de Estado, por quê? É o Estado que delega alguém que vai ter uma função nobre e que, portanto, tem fé pública. Então você não pode simplesmente achar que um funcionário público que tem função de Estado pode ser tratado e tem que ter o mesmo respeito perante a população de um vendedor de sapato. Não que, como ser humano, o vendedor de sapato vale a menos, não é nada disso. Mas simplesmente ele tem que ser mais cobrado, mas tem que ser muito mais respeitado e tem que fazer com que aquela carreira valha a pena para isso. Na medida em que você implanta princípios e pressupostos da iniciativa privada no serviço público, você reduz aquele funcionário a cumprir metas, a fazer sempre mais com menos, e o destitui de um conceito que se chama qualidade, que não tem nada a ver com esse besteirol que se fala de qualidade atualmente. Justiça não pode ser vista pelo número de sentenças proferidas. Isso que eu estou falando aqui, eu falo na escola de magistratura. Eu tenho discutido muito com os juízes, muito com o Ministério Público. Um auditor fiscal não pode ser julgado pelo número de empresas que ele corre, porque ele não é corretor de imóveis. Ele é auditor fiscal. A área de saúde, um médico que trabalha numa área básica como de saúde, não pode ser julgado ou ter o seu salário atrelado ao número de pacientes que ele atende. Caso contrário, nós vamos cair na esparrela já existente de médicos que atendem pacientes em menos de 10 minutos. Isso não é medicina, me desculpem. Eu venho da área de saúde, sei que não é medicina. Isso não é medicina. Você não atende, eu não levo nem um cachorrinho se for para ser atendido em menos de 10 minutos. Pô. Isso não é medicina. Vocês sabem disso. Há médicos que examinam outro paciente, sendo que o outro já está na sala. Inclusive vem do outro se despir. Outro dia uma moça veio constrangida. Eu sou pessoa convidada na medicina Santa Casa, eu e a Margarida. Os nossos alunos nos contam coisas horrorosas. Pô. Professor, eu estava seminua, eu estava... Isso não é medicina. Por quê? O que interessa é a quantidade de pacientes que passam pela mão daquele médico. Então nós temos um desvirtuamento extremamente perigoso no que concerne ao conceito de serviço público, de Estado, e a consequência é que as pessoas acabam se comportando e tratando o seu colega como se fossem mercadorias, porque são tratadas também como mercadorias. Não é à toa que no serviço público, o assédio, e olha que nós trabalhamos há 17 anos com isso, ao invés de diminuir, aumentou. Pior do que isso, quando se falava em assédio, conceituando assédio, não como qualquer coisa, você faz a gentileza de apertar o... Pô, deixando claro que assédio não é qualquer coisa, não é qualquer desentendimento, eu posso me desentender com qualquer um de vocês, até com velhos amigos, com o Paulo. Na hora, tem lá, ele, pô, deixa disso, não tem nada, estou falando bobagem, vamos lá, vamos tomar um café. Acabou, isso não tem nada a ver com assédio. Não vamos banalizar a questão. Óbvio que não. Onde tem gente, tem desentendimento. Só isso. Onde tem gente, tem obrigado. Onde tem gente, tem desentendimento. Onde tem gente, pode ter divergência. E daí? De uma divergência, aliás, os palestrantes falaram muito bem, é a base da democracia. Eu não preciso concordar com a pessoa para respeitá-la.
Aliás, um dos grandes problemas, fazendo um parênteses, da política atual é que as pessoas não pensam mais. Virou um embate pessoal. Então, isso é que me apavora. Essa é uma questão séria, não é? Então, o simples desentendimento não é assédio. Agora, quando eu sou tratado de uma maneira tal que eu me sinto uma coisa, eu começo a tratar, inclusive, meu colega, no mesmo nível hierárquico, como se fosse uma coisa. Quando começamos a pesquisar a questão do assédio moral, há 17 anos atrás, de uma forma brutal, era de cima para baixo. Continua sendo o assédio. A cobrança de cima para baixo. Até porque os chefes também são pressionados. Observem bem. É toda uma lógica, isso é bem feito. Mas o que começa a ganhar corpo, a aumentar o assédio horizontal? É do colega para colega. Ao invés de colaborar com o colega, não. O denuncia. Não. O maltrata. Não. Começa a competir. É o próprio colega. E pior, às vezes aquele colega que era confidente, que era amigo, começa a ser visto como um rival. Não sei quem disse algo que me arrepiou. Não sei se falaram de atrelar a remuneração ao desempenho. Isso é terrível, gente. Foi você, foi o Bruno. É terrível isso. Eu dou para vocês dados concretos, não na área de vocês. Dou até na área de saúde, que tem gente que pensa que não tem assédio. Eu estive em... Vou arcar a terceira vez. O mês que vem... Não, final desse mês, vou de novo a Porto Alegre. Primeira vez que eu fui a Porto Alegre, o professor da Faculdade de Medicina pediu para que eu discutisse a questão da assédio moral. Posso falar que não é segredo, é verdadeiro. O Hospital Geral de Porto Alegre é o maior hospital do Rio Grande do Sul. Hospital de referência. O melhor hospital que tem, diretamente ligado à Federal do Rio Grande do Sul. É aquele tipo de hospital que todo mundo gostava de trabalhar. Não pagava uma fortuna, mas pagava bem. O ambiente era excelente. Você tinha estabilidade. Enfim, é aquele que qualquer cidadão honrado quer trabalhar, ser respeitado, ter um mínimo de segurança. Exceto personagens narcisistas, né? Gostam muito de aventura. Era isso que se fazia. Fiz a palestra, o auditório lotado, 530 pessoas. Enorme. Depois, não se passaram 4 meses, você pode voltar. Eu falei, ó, ou gostaram muito, ou lá sei, querem jogar tomate. Lá sei o que eu falei, eu vou, não, volta aqui, depois eu te explico melhor. Voltei lá. O auditório lotado. Agora, não só tinha enfermeira, tinha profissionais. Enfermagem, fonoaudiólogos, psicólogos da área do hospital, lotado. Que piorou muito. Eu falei, como piorou muito? A minha palestra fez mal e fazer bem? O que aconteceu? Não, a coisa é a seguinte, eles passou o projeto, está se transformando na prática numa OS, Organização Social, e começam a atrelar a remuneração de alguns funcionários ao desempenho. É um querendo comer o outro vivo. É impressionante, gente. É rápido. O comportamento das pessoas, aí realmente a gente cai na psicanálise, cai na psicologia, né? O comportamento das pessoas muda. Isso institui uma paranoia coletiva. O ambiente que era saudável, que havia um mínimo de contingência, um mínimo de amparo, começa a ficar um ambiente tóxico. Um ambiente envenenado. Essa é uma questão séria. Agora, estão me chamando de novo. Vou para lá. Não sei nem o que eu vou encontrar. Depois eu conto para vocês. Mas provavelmente o quê? É a mesma coisa. A gente fala, né? É a última fase. É quando as pessoas começam o quê? A adoecer. A gente... adoecer. As pessoas começam a adoecer. Por que elas começam a adoecer? Não é? Porque elas se sentem cada vez mais o quê? Sozinhas. Vejam bem, não é um simples desentendimento, está aqui o conceito, está no meu livro da Margarida. Não é um simples desentendimento, não é? É aquela agressão constante. É aquele sujeito que a toda hora me olha com desdém, porque conseguiu uma meta melhor, acha que é superior a mim. É ou não é? Inclusive, desculpe os mais jovens, mas há uma questão geracional que está sendo muito
muito aproveitada de forma maliciosa. O que acontece? É uma tentativa muito bem feita de jogar uma geração contra a outra. É uma tentativa muito bem feita de jogar uma geração contra a outra. Não façam isso, pelo amor de Deus. Muito cuidado com isso. Todos saem perdendo. Todos saem perdendo. É conto de sereia, gente. É conto de sereia. Isso aconteceu no Banco do Brasil. E aconteceu no Banco do Brasil. Eu fiz uma pesquisa que eu espero que nunca faça mais, porque eu entrevistei famílias de pessoas que se suicidaram no Banco do Brasil, na ampla reestruturação que ocorreu em meados da década de 90. Foi uma das coisas mais duras que eu tive que enfrentar. Uma das técnicas utilizadas por uma consultoria, aliás, me lembrou muito a discussão de vocês, sem licitação alguma, regiamente paga, consistiu em jogar uma geração contra a outra. Né? Diziam que os velhos nada entendiam de informática sendo implantado, não é? Que era um pessoal que devia estar se aposentando. Daí chegavam para os jovens, chegavam para os velhos, falavam com o pessoal mais jovem, era um bando de... Gente, esse jogo é velho. Eu não sei como tem gente que ainda cai. Acredita. É tão velho como acreditar que a gente nasceu